tem as 5 modelos de Modigliani? Sim, sim, a gente está vendo, doutor. Está vendo a tela? E estão me Sim. ouvindo também? Também, tudo ok. Bom, então vamos começar pensando no seguinte, né? O que faz uma mulher ser sexualmente ativa, né? Se eu perguntar por que os homens fazem sexo, a resposta é muito simples. Porque eles gostam, porque ele dá prazer e lhe dá poder. Então, os homens que podem fazem sexo para se sentir poderoso. Infelizmente, o universo feminino não é tão simples assim. Então, se nós perguntarmos, por exemplo, para uma mulher que tem disfunção sexual, por que ela fazia sexo antes e estava bem e agora não tem mais interesse, a gente pode selecionar 5 alternativas. A mais interessante seria imaginar que as mulheres fazem sexo como os homens também. Fazem porque gostam, porque têm prazer, porque se sentem desejadas e, principalmente, respondem porque, ao ver um objeto sexual interessante envolvido em estímulos, ela se motiva sexualmente, libera sua endorfina, libera sua dopamina e, pelo estímulo hormonal, principalmente estrogênico e vaginal, ela obtém prazer. Esse é o plano. Quer dizer, se as mulheres fizessem dessa forma, como os homens fazem, seria extremamente fácil. Mas há mulheres que fazem sexo exclusivamente com desejo de engravidar. E muito provavelmente são estimuladas pela fertilidade, como se fosse um cio, e no período em que estão no cio com função menstrual e fértil, elas ficam muito mais femininas. E essa sensação de querer ser mãe reprodutivamente é uma função sexual muito simples também. Então, ou você faz sexo porque você gosta e tem prazer, aprendeu a ter prazer, ou você fez sexo exclusivamente, às vezes, só para engravidar. E após a gravidez, muito provavelmente você assume um papel maternal e não tem mais interesse de espontaneidade sexual. Por outro lado, hoje você tem mulheres que fazem sexo porque se exprimem como mulher. Parece que é uma coisa motivacional. Você se afirma como mulher porque faz sexo. Parece que há uma inferioridade naquela mulher que não se sente sexualmente intensa. E muito provavelmente a identidade sexual feminina estaria ligada ao fato de ser desejada e ter um parceiro ou parceira, mas mutuamente se sintam uma interessada pela outra. E há mulheres que fazem sexo exclusivamente porque têm uma intimidade com seu parceiro. Dá a ela uma sensação de pertencer a alguém ou ter alguém. E essa cumplicidade afetiva, talvez seja extremamente humana, faz com que as mulheres não façam sexo. As mulheres fazem relacionamento sexual. Relação sexual. Os homens chamam a função sexual de puramente coisa simples. Vamos PHOSFD ou DA, quer dizer, palavras extremamente grosseiras para o universo feminino, mas que na mulher, às vezes, é uma busca nova. Você tem mulheres mais maduras hoje que têm um interesse sexual mais masculino, como era no início dos relacionamentos, mas, infelizmente, tudo aquilo que era novidade, experiência, após um casamento muito longo, muito sem estímulos e principalmente com repertório sexual muito ruim, essas mulheres hoje estão conseguindo se redescobrir. Então, elas estão se masturbando, estão indo ao consultório depois da menopausa, tentando recuperar a vagina e os órgãos sexuais que estão atrofiados. E, nesse contexto, é provável que todos nós aqui que estamos falando agora já tenhamos nos localizado. Então, é evidente que eu posso estar fazendo sexo hoje porque eu gosto, mas eu acredito que menos de 30% das mulheres que vêm ao consultório com objetivos de melhora sexual conseguem ter prazer nesse processo. A maioria, 70%, tem aquilo que a gente chama hoje de disfunção de desejo, ou desejo sexual hipoativo. É evidente que para homens a palavra sexo é muito simples, mas muitas mulheres têm dificuldade para não relacionar isso com afeto e amor. É lógico que você tem mulheres espontâneas, como a professora Basson definiu em 2002, que se comportam como homens. Então, têm desejo sexual, podem fazer sexo com um parceiro que não tem vínculo afetivo, mas é muito mais compromissado se esse parceiro estiver envolvido afetivamente. E, infelizmente, mulheres que fazem sexo por troca. Trocam por afeto ou trocam por um presente ou trocam por estar confortáveis ou, como já tiveram filhos, trocam a segurança de estar com esses filhos por um parceiro que às vezes não é mais
admirado. Isso significa que 70% das mulheres dos 20 aos 60 anos provavelmente inicia sem desejo e vai iniciar o processo de resposta sexual saindo daquilo que a gente chama de desejo sexual hipoativo, e o que se espelha mais facilmente dessa falta de desejo é a falta de lubrificação. Lembre que o processo sexual exige uma estimulação, depois a lubrificação, que permite a penetração vaginal, e depois, se tudo estiver correto e se ela tiver aprendido, orgasmo nesse processo. A satisfação do orgasmo faz que ela reinicie com um projeto espontâneo. Por isso, hoje você divide as mulheres não só pelos 5 objetivos sexuais, mas se elas são espontâneas e se lubrificam com facilidade, ou se elas são neutras e precisam de grandes estímulos para que a lubrificação venha. Hoje, lembre que lubrificação corresponde na mulher àquilo que no homem seria a ereção. Para ter uma ereção simples, não estou dizendo simples num pênis normal, um homem precisa de 50 ml de sangue de congestão nos corpos cavernosos para que o pênis endureça. Para que haja uma lubrificação ativa e sexualmente objetiva, uma mulher precisa de 500 ml de sangue. Veja que o homem se lubrificaria rapidamente, enquanto que a mulher leva 10 vezes mais. Por isso, muitas mulheres têm queixa de disfunção sexual, porque o parceiro termina muito rápido ejaculando, e ela não teve nem tempo para se estimular nem se lubrificar. Lembre que há duas lubrificações na vida feminina. Aquela subjetiva, que é aquela que a vagina está úmida pela própria proteção hormonal, e aquela chamada objetiva, que é aquela causada não pela falta de hormônio feminino, mas sim porque não tem estímulo. Então, a vagina tem que ser um órgão extremamente lubrificado e a produção de hormônio faz isso. Mas, infelizmente, na menopausa, que é o principal fenômeno de perda hormonal, a lubrificação subjetiva desaparece e a objetiva, que depende do estímulo sexual, é muito mais difícil de se obter. Por isso, uma das funções principais, onde as mulheres queixam mais de falta de interesse, é na pós-menopausa, o que a gente chama de climatério. Lembre que a palavra climatério significa crise, portanto, uma crise hormonal, afetiva, sexual, uma crise de separação dos filhos, uma crise de traição do parceiro. Então, um período muito ruim, que se caracteriza principalmente pela falta do hormônio feminino. Na primeira fase, assim que a última menstruação desaparece, você tem uma falta de hormônio feminino, que faz a sua vagina ficar mais seca. E muitas mulheres não percebem isso. Começam a ter dor no ato sexual e, infelizmente, cada vez que você sente que a vagina não se lubrifica, tem dor, dispareunia, é o nome ginecológico, infelizmente esse processo faz com que você se sinta mais velha, e esse envelhecimento dos órgãos sexuais e principalmente do objetivo sexual faz com que muitas mulheres entrem num processo crônico de falta de desejo, de falta de lubrificação, dor no ato sexual, não querer mais ter sexo com aquele parceiro, porque às vezes, ao mudar de parceiro, esse processo reorganiza e melhora. E, infelizmente, todo esse processo faz com que essa passagem de estações, eu vejo muito a sexualidade feminina hoje como se fosse um grupo de estações, primavera, verão, outono, inverno, como se a juventude fosse a primavera, onde tudo floresce. E lembre que o pênis do parceiro desabrocha também, nunca use a palavra brochar, é na verdade uma primavera do desabrochamento, né? Enquanto que eu vejo o inverno, às vezes, como uma velhice onde a vagina não é mais utilizada sexualmente. E o outono feminino, infelizmente, é a menopausa. E o período mais vivo, mais funcional das mulheres, às vezes, é durante a gravidez, que seria esse período de transição. O outono, menopausa, o inverno, o envelhecimento, a primavera, a juventude, e, infelizmente, essa transição de fenômenos menstruais, hormonais e sexuais dá esse ciclo de resposta. Nosso objetivo como terapeuta, como ginecologista, vocês como fisioterapeutas, como psicólogas, tem que pensar nesse processo de estação. O ideal seria que a gente voltasse à primavera ou então ficasse num processo de maturidade característico como é o verão, né? Então, veja, primavera, juventude, verão, a maturidade sexual, e, infelizmente, outono, menopausa, e inverno, aquele processo de envelhecimento.
Agora, para a gente perceber em que fase você está, eu vou fazer um teste aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Veja que a função sexual, ela depende muito de estímulo. E a testosterona e a dopamina, uma produzida no testículo, também nos ovários, e a outra produzida no cérebro, faz com que você tenha sensações sexuais ao ver certas imagens. Então, se o seu interesse sexual está presente e você é uma parceira ativa, provavelmente vocês vão ver uma imagem que eu vou mostrar de um tipo. Se você estiver muito neutra, muito afastada do seu projeto sexual, e talvez com hormônios femininos baixos e testosterona baixa, talvez você veja essa imagem de forma diferente. Então, eu vou deixar essa imagem 5 segundos na tela para que você pense um pouco. Quem estiver vendo o mouse, infelizmente, pode ser que não está pensando em sexo. E para você ter lubrificação e ter interesse, você tem que pensar nisso. Um homem que vê uma imagem dessa não vai pensar num mouse. Ele sabe que é um mouse, mas ele pessoalmente vai pensar num clitóris, numa mulher se masturbando. Essa sensação é bem interessante, depende muito da sua sexualidade presente. Vamos ver essa imagem aqui. Se você mostrar essa imagem para um homem, ele sabe que é um livro, mas ele entende na imagem cerebral de que ele está vendo um seio de uma mulher com um sutiã bonito, com uma lingerie bonita. Então, preste atenção, você viu um livro ou viu um seio interessante? E aqui? Se você estiver vendo aqui, por exemplo, as dunas de Genipabu, de Jericoacoara, e você quer fazer um passeio de buggy, é sinal que o seu interesse sexual está meio baixo. Mas se você estiver vendo uma dobra genital feminina, é provável que você esteja realmente ativa. E aí, homens e mulheres veem essa cena que eu estou mostrando aqui de forma diferente. Então, por exemplo, vamos pensar, mulheres, o que elas estão vendo nessa imagem? Qual é a primeira coisa que vocês imaginam? Alguém quer dar uma sugestão aí que está podendo falar, Denise? Por favor, o que você acha? O que as mulheres veem nessa imagem? Chama atenção. O cabelo. Primeira coisa que, infelizmente, o cabelo não está bom. E a segunda coisa é o quê? Ela é A gordurinha. gordurinha, né? Quer dizer, se você está Gordinha. vendo isso, é provável que você não esteja tão espontânea. Você vai precisar de mais estímulo para se lubrificar e para entrar no jogo sexual. Se você não estiver preocupada com o cabelo nem com a gordurinha e estiver bem com a sua autoestima, é mais fácil você responder sexualmente. E, infelizmente, muitas mulheres com o processo natural do envelhecimento perdem aquele atrativo natural do corpo feminino. A cintura se alarga, o cabelo fica prejudicado e a vagina, nesse caso, demora mais para responder. Como homem ou como alguém interessado sexualmente, do lado mais alfa, vamos dizer, mais ativo, os homens prestam atenção no quê? O que você acha? Na tomadinha. Na tomadinha. E pior de tudo é que a tomadinha dele não armou, né? Mas veja que interessante, mesmo ela estando com cabelo esquisito, meio gordinha, ela está esperando esse rapaz desabrochar, né? E ela está sorrindo, né? Veja que interessante. Muitas mulheres fingem que têm orgasmo, que têm interesse sexual para satisfazer um parceiro que às vezes é espontaneamente medíocre, que o repertório sexual dele é ruim. E às vezes elas se culpam, olha, eu não estou mais atraente e por isso nós não temos mais relação. É muito comum você atender mulheres com 20, 25 anos de casados em que fizeram-se acordos. Esse parceiro não tem mais planos sexuais com aquela mulher e protege a família, protege a casa, filhos. Pode ser que isso incomode muito, mas infelizmente é o que mais a gente vê, né? Agora, vamos pensar um pouco. Esse homem, por exemplo, estimula a produção de testosterona ou não? Qual é o nível de hormônio que esse homem traduz? Veja que ele está na faixa hoje dos 60, 70 anos, transição. É bem diferente se eu colocar o Cauã aqui, né? Então, qual desses homens te estimula mais? Aquele mais intelectual, mais afetivo ou aquele mais bruto, mais masculino? É evidente que isso é importante, né? Se você tiver um parceiro que não preenche os requisitos emocionais que você quer, provavelmente você não vai, na sua transição de vida, vivenciar essa experiência tão agradável, né? Esses são quadros de Andy Warhol. Eu selecionei porque tem mulheres de várias idades. Então, tem mulheres jovens, da faixa
na época de 60, 70, mulheres mais velhas, na faixa dos 70 anos, 65 anos. São todas artistas de cinema desenhadas por Andy Warhol. É interessante perceber, e isso é um jogo de corporal, quando uma mulher olha para trás, por cima dos ombros, como estão fazendo essa aqui, por exemplo, ó, essa e essa, muito provavelmente essas mulheres são mais espontâneas sexualmente. Porque para fazer essa posição é como se ela empinasse o corpo. E ela faz uma sensualidade que os homens percebem. É bem diferente dessas mulheres, por exemplo, que se vêm de frente, apoiam o queixo, né? Como se a autoestima tivesse baixa. Não simplesmente porque elas são as mais velhas do painel, né? Essas duas. Mas imagine que um homem está olhando para essas 6 mulheres. Qual aquela que mais atrai sexualmente? Provavelmente aquela que ele percebe que tem uma safadeza, tem uma sutileza, tem uma maldadezinha sexual envolvida. E eu não quero dizer que isso seja importante para todas as mulheres, mas muito provavelmente, se você não brilhar, a atividade sexual é pior. Veja que a palavra desejo, ela do latim significa desiderium. Desiderium tem no meio uma sigla, SID, desiderium, S-I-D, que em latim significa estrela. Isso é um processo interessante, porque quando você atrai sexualmente ou é ativa sexualmente, você brilha, como se fosse uma estrela. E muitos homens querem se aproximar de você, porque você atrai. Da mesma forma que os 3 reis magos foram atrás da estrela do nascimento, de Belém. Você atrai. O desejo está embutido no projeto de você brilhar. Se a sua autoestima caiu e você não estiver mais brilhando, perdeu o viço, perdeu a cor dos seus olhos, ou a vagina secou, é provável que você se desinteresse sexualmente. E nesse projeto, para que você recupere essa função sexual, eu preciso de 6 big T's. Lembre que a palavra tesão vem com um T grande, né? Mas outros T's são importantes. A testosterona produzida nos ovários, que provavelmente depois dos 60 chega a 0, e isso vai exigir que durante o tratamento para a menopausa a gente reponha hormônio feminino para recuperar a vagina e testosterona para recuperar desejo e libido. Mas a mulher precisa de tempo para responder. Lembre que o homem tem uma ereção muito rápida, uma ejaculação muito rápida, e as mulheres levam mais tempo para se lubrificar, para entrar no jogo. É como se pegasse no tranco, como se você tivesse que estimular continuamente. Então tem que ter um time. E tem que ter também aquilo que a gente chama de toque. Não tocar o genital, o clitóris ou a vagina, mas tocar no sentido do coração. É um relacionamento que se transformou de sexual em afetivo ou de afetivo em sexual. Esse toque é muito importante. É necessário também que se fale. A relação afetiva sexual e ativa regular exige que você fale. Tanto que nós temos orelhas viradas para frente, para que um olhe no olho e transe de frente. Nós somos o único animal de toda a esfera mamífera que transa de frente. Nas outras espécies, sempre a fêmea fica numa posição subjugada de 4 com o parceiro por trás. E, infelizmente, é provável que nessa pandemia que nós estamos com mais medo de falar e passar gotículas pela saliva do que camisinhas serão usadas. Então, será mais fácil usar uma camisinha do que usar uma máscara? Ou o que vocês acham que vai acontecer depois? Se nós não falarmos de frente, provavelmente a ligação sexual será menor. E ternura, né? A palavra inglesa do tenderness. Ternura. Tem que ter ternura, mas também não pode ser uma ternura muito frágil. Tem que ser uma coisa que seja firme, uma pegada forte, uma sensação de confiança, de afeto. E nesse ponto pode ser que essa mulher volte a brilhar. Não quero dizer que sexo vai fazer todos nós brilharmos durante a vida toda, Nossa, mas é provável esse fone é muito da hora. que num determinado momento você olhe para isso e está vendo o quê? O que vocês estão vendo aí? Oi, só um minutinho. Carolina, seu áudio está ligado. Você pode colocar no mute, por favor? Que imagem é essa? Eu mostrei algumas antes, quero que vocês vejam essa. O que vocês estão vendo? Alguém quer comentar? Roberta? Elizabeth? Vocês estão vendo um casal, ok, de mão dadas, isso é interessante. Mas em cima da mesa tem o quê? Uma mesa, tem uma garrafa e um cálice. E é evidente que quem não está vendo ali genitais, a área pública feminina, e um pênis ereto do parceiro, provavelmente precisa um pouco mais de estímulo. Eu quero brincar com vocês.
Agora, o objetivo dessa nossa reunião hoje era falar um pouco sobre o triângulo de Steinberg, né? Quem é esse professor? Robert Steinberg é um psicólogo americano que escreveu um livro falando sobre o tempo do amor, o triângulo do amor, né? E é muito útil para que a gente fale com casais que estão com disfunções sexuais, para que eles nos informem em que ponto que eles estão. O que o professor Sternberg diz é mais ou menos o seguinte: eu vou usar esse fundo para que a gente fique pensando em sexo e, evidentemente, mais além em afeto, né? O que atrai um casal, então, é o brilho. A lubrificação é importante, a ereção é importante, o toque de pele, a fala, como nós falamos, os 6 Big T's. Essa atração vai ser dirigida para 2 coisas. O apaixonamento, que é essa coisa do cheiro, da afetividade espontânea corporal, e essa paixão faz com que a gente enlouqueça no início, quando você conhece alguém atraente. Mais além, você vai tentar transformar esse processo de atração e paixão numa intimidade que sexualmente pode caminhar depois para um companheirismo, uma parceria. E nessa parceria, nós vamos ter que ter uma decisão de como será o futuro. É provável que os homens tenham desse compromisso. E é por isso que muitos homens fazem sexo de uma forma simples, espontânea, mas não querem vínculo. Enquanto que muitas mulheres, por outro lado, gostam de ter relações apenas quando vinculadas. Então, é lógico que muitas de vocês estão dizendo, mas não precisa ter vínculo para ter relação. Lógico, isso é o que a gente chama de mulher espontânea. Mas aquela mulher que pretende fazer um parceiro se tornar marido, se tornar sexualmente ativo, mas com objetivos reprodutivos e familiares, esse vínculo às vezes estraga a paixão. E a primeira coisa que desaparece num casal já unido há muito tempo é a falta de desejo pela falta de atração. Esse parceiro pode ser útil, vocês fizeram uma intimidade até demais, veja que ele não é mais um parceiro sexual, mas virou seu irmão, seu parente. Muitos casais se chamam de pai e mãe, ou pai. E às vezes isso faz com que se perda essa imagem. Ela não é mais sexualmente o que era antes e ele também. E aí, para que você possa evoluir, o professor Steinberg fala um pouco sobre isso. Como não acabar a paixão? Que é o grande problema de vocês, como psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, e eu como médico ginecologista. O casal me procura porque tem intimidade, tem um compromisso já longo, de 20 anos, mas não tem mais paixão. E a atração permanece porque eles estão vinculados e pretendem recuperar a paixão. Como é que podemos tentar fazer isso? O que eu posso sugerir é criar um outro triângulo em cima do Sternberg, que é mais ou menos o seguinte: você, para ter paixão novamente, tem que ter tesão pela vida. Você tem que ter tesão pela garrafa de vinho que está aí, pelo vinho que está dentro, pelo brilho que você está tendo numa primavera que está entrando em setembro, porque vai acabar a pandemia e nós vamos comemorar, passear, viajar de novo. Então, tem que ter tesão. Não tesão exclusivamente sexual, mas tesão por ser você. Tesão por esse parceiro estar com você e confiar e gostar de você. Apesar de todas as encrencas que a vida traz, vocês estão juntos e tem um tesão pelo outro. E aí, para que vincule esse tesão a uma resposta sexual, eu preciso sempre de aventura, preciso de viagem, preciso de afeto, de presentes, tenho que me sentir querida e, principalmente, promover mudanças do comportamento sexual, viajar para um ambiente novo, um encontro novo. E, muito provavelmente, ter uma coisa que algumas mulheres me perguntam: olha, o meu marido não tem mais pegada. E eu pergunto: o que significa isso? E é pouco provável que elas me definam. É uma coisa que se sente. Mas certos parceiros mantêm a pegada e, infelizmente, certos parceiros com envelhecimento, com traições, perdem essa pegada que não é só corporal, mas é uma pegada afetiva que muitas mulheres já não sentem mais por aquele parceiro. Ou esse parceiro não retribui mais. Veja que, além de tudo, eu preciso, para manter a paixão e para manter a ligação afetiva e sexual, preciso de uma certa magia. É evidente que o relacionamento humano não é só reprodutivo, como nos outros animais, e vai exigir que a gente fique junto por longos anos. Se não houver magia e não tiver encantamento, essa relação se perde na simples falta do desejo sexual. Quando, na verdade, com a idade, nós vamos trocando. Você troca a atração sexual por encantamento pelo parceiro. Há mulheres que me dizem assim: olha, meu parceiro não é bom sexualmente, mas ele é maravilhoso como pai, como parceiro, como companheiro.
esse encantamento pode fazer com que essa cumplicidade que está se formando faça uma troca, né? Com a idade, você pode trocar o interesse sexual por um interesse afetivo. As mulheres e os homens felizes provavelmente terão tudo isso. Veja que é fácil dizer, eu tenho uma boa vida sexual e tenho um parceiro interessante. Veja que são coisas difíceis. Magia, encantamento, pegada, paixão, decisão, compromisso, controle. E, infelizmente, tem pessoas que não tiveram sorte. Veja que nós gastamos aí 40 minutos falando sobre amor, relacionamento, afetividade, e eu estou jogando uma palavra que vocês, às vezes, têm pego como se fosse um soco no estômago, né? Para ter uma boa resposta sexual ao longo de uma vida incomum e comum por muito tempo, você precisa de sorte. Você tem que ter escolhido um parceiro que, por sorte, é aquele. E, infelizmente, pode ser que você não deu sorte. Eu digo isso para algumas mulheres e elas ficam surpresas. Elas escolheram errado. Há mulheres que escolhem sempre errado. Eu tive clientes, por exemplo, que casaram com 3 alcoólatras seguidos. Clientes, por exemplo, que se apaixonam pelo sobrinho. Eu tive uma cliente, por exemplo, que queria casar com o padre da paróquia, porque se apaixonou por ele. Aí é falta de sorte acontecer isso, né? Você tem que se apaixonar, se possível, por alguém que te seja atraente, mas tem esses processos de encantamento. E é uma pergunta-chave que eu faço para o casal que não tem interesse sexual e vem me ver. Vocês se admiram ainda? Vocês curtem o que o outro está fazendo? Vocês deixam essa liberdade de produção afetiva e emocional persistir? Felizmente, muitos casais deram sorte. E é provável que, se a gente for pensar, será que realmente a natureza quer que a gente seja feliz sexualmente e afetivamente? Tenho minhas dúvidas. Veja que nessa pandemia, estamos há 6 meses quase em confinamento, eu fiquei 4 meses sem sair de casa, estou na faixa de risco, minha esposa também. Será que nós ganhamos vínculo, ganhamos afetividade? E a vida sexual, como é que ficou? Por isso que agora que está abrindo o consultório e estou recebendo clientes novos, você vê que muitos casais sofreram muito, porque se distanciaram sexualmente, não tiveram nenhum interesse e provavelmente irão se separar. E outros não. Tiveram mais afetividade, talvez tenham transado mais porque tiveram mais tempo, e é provável que estejam mais felizes, e eu diria que eles tiveram mais sorte nessa pandemia do que aqueles que, ao abrir, vão tentar encontrar parceiros novos, talvez com sorte. Boa sorte para vocês também, com seus clientes e como pessoas. Ok, gastei 45 minutos aí, mais 15 sem a gente poder falar, e aí minha imagem vai estar ficando só essa, que é professoral, eu não consegui abrir a outra. Mas estou à disposição se vocês quiserem conversar. Muito obrigada, Meninas, doutora se Eliana. vocês tiverem pergunta, né? Foi excelente. Odê, tem algumas coisas no chat, mas antes eu queria falar e questionar ele, né? O porquê dessa dificuldade dos ginecologistas em entrarem nesses assuntos com os pacientes, né? A gente não vê isso no dia a dia, né? Essa liberdade do ginecologista, conversar com as pacientes sobre relacionamento, amor e tudo isso. O que o senhor acha disso? Então, nós ginecologistas não somos treinados para isso, né? A Faculdade de Medicina exige 6 anos de formação médica, depois mais 2 de residência na área de ginecologia e mais 1 ano na especialidade que você precisa. Então, eu tenho praticamente 9 anos de investimento para começar a atender no consultório, ou na clínica, ou no ambulatório, e o foco dos alunos que a gente forma é na área ginecológica. Então, ele está mais interessado em encontrar doenças, miomas, endometriose, dor, vagina seca, coisas que ele possa ver e tratar. E, infelizmente, não nos foram dados e treinos para que a gente entre nesse lado do compromisso sexual com o compromisso afetivo. Então, é muito raro o médico perguntar se elas, como mulher que veio vê-lo por causa de um corrimento, ou de uma irritação urinária, uma cistite, como é que está a vida sexual? Porque é uma pergunta que, se ela responder que está bem, ótimo, ele fez a sua parte. Mas se ela responder que não, olha, eu tenho uma disfunção sexual, tenho falta de desejo, isso complica o horário de atendimento. Ele não tem tempo e não tem treinamento. E, às vezes, ele não tem uma boa vida sexual também. E ele não quer se expor nessa situação
de não saber pessoalmente ou medicamente treinado daquilo que essa paciente gostaria de falar. Então, é difícil o médico falar de amor, é muito raro. É difícil você ver ginecologista falar desse componente afetivo e emocional. Mas, felizmente, se a gente puder, como nossa faculdade de medicina agora, nosso setor de saúde e medicina sexual do ABC, a gente tem pelo menos 3 aulas para o 3º, 4º e 5º ano e o nosso ambulatório para os residentes que pretendem se treinarem em sexualidade humana. Estamos agora com 2 residentes que acabaram de se formar, que querem participar do nosso grupo, e provavelmente isso vai ser muito bom, porque serão pessoas mais jovens, com ideias mais novas e provavelmente médicos, que no futuro poderão atender esse questionamento que você fez. É isso mesmo. E o legal é fazer um trabalho também em conjunto, né? A Denise está com o senhor, talvez um psicólogo. O que você acha dessa relação multiprofissional, interdisciplinar, num aspecto desse com a mulher? Olha, isso é fundamental, né? Quer dizer, hoje não tem mais como nós atendermos individualmente sozinhos. Ninguém é capaz de abraçar todo o conhecimento médico, humano, psicológico e fisioterapêutico sozinho. Veja que, por exemplo, o médico que não quer atender dessa forma, ele tem que ter, lógico, alguém que ele encaminhe. Então, é muito comum a fisioterapeuta, a psicóloga receber diretamente do ginecologista um pedido de atendimento na função sexual, porque ele não tratou. Mas é evidente que uma psicóloga, uma terapeuta sexual ou uma fisioterapeuta não tem como examinar, se for ver em termos éticos, a vagina dessa pessoa. Fisioterapeutas pélvicas, sim. Mas uma psicóloga, por exemplo, não tem como examinar o equipamento. Eu chamo de equipamento, pode ser grosseiro. Mas é a função sexual local, vagina, órgão, como está funcionando. Então, para nós ginecologistas, é muito interessante quando a situação é o contrário. É uma psicóloga, é uma fisioterapeuta que me chama para ver o equipamento sexual, se está bem lubrificado, se tem hormônio, se tem alguma laceração pós-parto. E o trabalho multidisciplinar é fundamental. O que vocês fazem na clínica, por exemplo, agora, é muito útil, porque trocamos informação, a Denise faz parte do grupo, a Andrea também trabalha conosco, a Simone, a Eliana. Então, eu me sinto seguro de poder dar minhas opiniões bem no fim da reunião, da forma mais masculina possível. E elas, da forma feminina e técnica, isso une aquilo que às vezes a cliente nunca ouviu em lugar nenhum, nem no consultório de ninguém. Eu estou tomando uma taça de vinho, não sei vocês como é que estão, mas eu comecei, o meu bar abriu, viu? Por isso que está com a câmera fechada. O Eliano, aí, meu né? bar também abriu. Aliás, abriu durante a sua aula, que estava muito legal de ouvir, então tinha que acompanhar um bom vinho. Eu também tomei agora o primeiro gole, também estou mais feliz, porque fiquei muito chateado de aparecer a minha imagem. E ainda com essa imagem, né? De Você vê que tá aí. um casal pegando na mão e o vinho e a taça ali nos genitais é muito subjetivo, né? Porque já está Então, nos você genitais. vê, quem está vendo essa imagem, pegou uma taça de vinho e já está sentindo um certo calor na área pulmonar, na área pélvica, né? Se o parceiro estiver agora do outro lado lá, fazendo alguma coisa, vestindo uma lingerie diferente, ou o contrário, é estimulante, mas infelizmente no nosso grupo você sabe isso. Às vezes a gente pergunta para uma clientezinha que vem nos ver: quanto tempo faz que você não vai jantar fora? Não é? Quanto tempo faz que ninguém te oferece um drink? A gente fica assustado, porque tem mulheres que não vão sair, não jantam fora há meses, né? O parceiro não tem condição econômica, emocional de promover isso, né? E os filhos estão juntos. Mas fico feliz de que quem viu essa imagem, como você, já foi atacar o seu vinho mais próximo. Parabéns. Ô, Eliano, e alguém escreveu agora, eu tenho vergonha. Não, tem que se soltar, gente. Se vocês forem sem vergonhas, vão ter muito mais prazer. Concorda, Eliano? Então, veja que a gente falou que os homens fazem sexo porque lhe dá poder. E veja que se você colocar um H no meio da palavra poder, muito provavelmente é isso que as mulheres precisam fazer. Essa coisa de vamos fazer amor, vamos fazer fuque-fuque. Mulheres muito delicadas, muito sensíveis, têm que ter mais aptidão sexual. Os parceiros masculinos, principalmente no apaixonamento, querem uma mulher ativa, dinâmica. Eles não estão muito preocupados com gordurinha, cabelo, mas, teoricamente, há mulheres que têm muita vergonha de si, né? Não querem se expor.
aquela velha ideia de eu tenho que ser casta, tenho que ser simplesmente mãe ou mulher, sem mostrar o lado meu selvagem de poder, né? E E, se o homem te escolheu, ele quer com cabelo ruim, com gordurinha, de qualquer jeito. na verdade, você vai ter que assumir isso, porque os homens, às vezes, não estão interessados muito naquilo que você produz, e às vezes mulheres muito poderosas assustam. Mas quando o poder é sexual, ele fica muito encantado também. Então, tente, né? Tente. Proponha alguma coisa nova. Faça o seu parceiro entender que ele tem uma pessoa do lado que responde sexualmente da forma mais dinâmica e espontânea possível. Eliane, e como é que você acha que dá para manter uma relação de muito tempo com a chama acesa? Então, veja que os 3 equilíbrios do pilar do triângulo são manter tesão pela vida. Então, por exemplo, eu estou tranquilo achando que vou trabalhar, vou conseguir viajar, vou voltar a ser o que era. Esse tesão de viver faz com que você tenha interesse sexual presente, porque viver e ter relações sexuais faz parte de uma dinâmica jovem. Então, eu me sinto mais jovem quando procuro sexualmente alguém. Depois, eu tenho que ter fantasia, emoção e principalmente aventura. Você tem que sair da sua rotina. A rotina sexual de um casal, com horário marcado, é muito dinamicamente ruim. Então você tem que promover a aventura. Vamos viajar, vamos saltar de paraquedas, vamos fazer sexo embaixo d'água, vamos para um motel, sei lá. Isso é tão bobo dizer isso, mas infelizmente há casais que não se propõem a essa aventura. E finalmente tem que ter uma coisa que eu comentei, tem que ter pegada. E eu realmente não sei. Você sabe que a gente fala isso no grupo. Cada mulher tem o seu tipo de ser pegada, né? Pegada pela associação emocional, pegada pelo coração, pegada mesmo com força sexual. Eu te desejo, eu quero te PHODR, entendeu? Não posso falar isso, porque senão o Zoom nos corta aqui, né? Mas entenda que os homens são muito simples. É o que você falou, ele não está preocupado se o cabelo, se a lingerie está legal. Se o desejo bateu, ele teve uma ereção, essa ereção é para você. Aproveite, né? Infelizmente, é possível que esse parceiro tenha causado algum problema na família, traição importante. E aí é evidente que esse pênis assusta um pouco, porque não é mais para você. Às vezes, isso você tem que tentar apagar. Mas muitas mulheres se culpam por ele. Ele me traiu porque eu não fui atraente o suficiente. E muitas mulheres fazem ajustes, né? Eu me mantenho ligado a esse parceiro pelo casamento, mas permito que ele procure outra fora. E agora nós estamos vendo o contrário, né? Muitas mulheres que têm parceiros com pegada fora do casamento e mantêm o parceiro, evidentemente, apenas como provedor ou protetor. O ideal é que você se liberte mesmo. Seria o ideal. Mas veja que menos de 30% das mulheres que a gente atende têm essa capacidade. Eliane, você falou também, se eu estiver falando demais, me cortem, por favor. Você falou também dessas mulheres que procuram um desafio, né? Procuram o homem impossível. Você deu até o exemplo do padre. E eu tenho notado em consultório que tem muitas mulheres que gostam do desafio, que elas procuram ficar nesse momento de paquera, que dá uma energia para ela muito grande. Quando a coisa acontece, perde a graça. Ela gosta mais desse momento, sabe? De paquerar, do desafio, de buscar o impossível. Isso tem me chamado bastante atenção. Eu acho que é um passo progressivo, né? Quer dizer, esse comportamento do homem, da conquista, está hoje disponível para muitas mulheres que têm poder, têm condições econômicas, têm condições de casar mais tarde, de não querer engravidar, de usar métodos anticoncepcionais seguros. Então, são mulheres que têm atração por parceiros impossíveis, porque é mais difícil conquistá-los. Mas isso pode promover grande interesse sexual, porque você pode hoje trocar os parceiros com facilidade. Eu acho que isso foi uma vantagem para mulheres. Você tem mulheres hoje que não querem mais se vincular, não querem mais casar, não querem mais ter filhos. Então, acho que nós estamos indo para um equilíbrio, né? Tanto homem quanto mulher pode ter o seu comportamento sexual como uma recompensa. Infelizmente, veja, por exemplo, um casal que se encontra na primeira noite, tomou uma taça de vinho, 2 taças, e já vai fazer sexo no primeiro encontro. Muito provavelmente, esse homem que fez sexo com essa parceira no primeiro encontro vai colocar a cabeça no seu travesseiro
e vai ouvir uma vozinha no ouvido dizendo assim, machão, ferrado, hein? Você pegou a moça lá e transou na primeira noite, você é demais, garanhão. Ele se olha no espelho no dia seguinte, está maravilhoso, se sente mais bonito. Vamos ver essa mulher que encontrou esse parceiro numa festa, numa balada, e fez sexo nessa primeira noite. Como é que ela vai deitar? O ideal seria que a vozinha também viesse no ouvido e dissesse: nossa, você é fudidona, você é poderosa, você pegou o cara no primeiro dia. Mas, infelizmente, a grande maioria sente uma culpa, né? A palavra que vem assim é culpa, culpa. Na verdade, veja que é puta, entendeu? É muito interessante. Mulheres que são liberadas sexualmente são consideradas meio simplonas, meio avacalhadas. Na verdade, hoje você tem mulheres que podem transar no primeiro encontro, lógico, se possível, prevenindo doença sexualmente transmissível, e agora também coronavírus, mas deite na cama, se sinta poderosa, porque conquistou no primeiro dia esse rapaz. E não vai mais ficar esperando o telefone para dizer que ele foi legal. Ela liga e diz assim, olha, você foi demais ontem. Né? No dia que nós chegarmos nesse equilíbrio, acho que nós vamos ter mais facilidade para entender as clientes no consultório. Ok. Alguém mais? Deixa eu dar uma olhadinha Paula? aqui. Ai, tem uma pergunta assim, ó. Eu estou na menopausa há 7 anos e desde então sinto muita dor na relação sexual e a vagina muito seca. O que que o senhor poderia me indicar? Olha, o grande truque é não deixar ela secar. Quando você já tem a queixa, é sinal que nós passamos do ponto. Então, por volta dos 40, 45 anos, veja o seu sistema menstrual, se ele está regular. Se você está menstruando regularmente, 28, 25, 30 dias, você tem hormônio feminino suficiente e a vagina não vai secar. Lembre que são 2 tipos de lubrificação. A lubrificação subjetiva, que é essa que é dada pelo hormônio feminino, e a lubrificação objetiva, que é dada pelo estímulo sexual. Mas se você está menstruando, ou está usando pílulas, ou está usando hormônios específicos, você tem vagina subjetivamente úmida sempre. Vai depender da lubrificação sexual, depende do estímulo. Mas, infelizmente, se você perceber que as suas menstruações estão falhando, e aí falhou de vez, faz 6, 7 meses que você não menstrua, é certeza que a vagina vai secar, porque falta o lubrificante fundamental, que é o hormônio feminino, que é o lactobacilo, que é a acidez vaginal. Então, o truque é perceber. Falhou a menstruação, percebeu que 44, 45 anos, estou mais seca, o ideal é tratar antes que a menopausa venha. Lembre que menopausa é o nome da última menstruação. Agora, se já passaram 6 anos da menopausa, lembre, menopausa é a última data da menstruação, muito provavelmente você já deveria começar um plano de proteção vaginal. Se você tiver com 4 ou 5 anos pós-menopausa, a gente pode ainda entrar com terapia hormonal oral, injetável, adesivo ou creme na pele. Mas a Sociedade Brasileira de Climatério não autoriza que a gente entre com hormonioterapia para a menopausa após 5 anos da última menstruação. Então, como você já está com 6 anos, a nossa tentativa vai ser só vaginal. Então, a gente pode usar hormônio feminino local, tem várias marcas no mercado hoje, pode usar hidratantes sexuais que não são lubrificantes, mas sim coletam líquido e lubrificam a vagina para antes do ato sexual, tem vários no mercado. E muito provavelmente vamos ter que fazer fisioterapia, exercícios específicos de pelve e de assoalho vaginal para que essa vagina ganhe de elasticidade, ganhe movimento. Vamos ter que usar dilatadores? Sim. Vamos usar vibradores? Vamos tentar se masturbar? Vamos melhorar o clitóris com hormônio masculino? Aí as alternativas são múltiplas e, como foi dito, uma equipe multidisciplinar. O ideal seria não secar a vagina. E quem tem vida sexual ativa mantém uma vagina mais lubrificada. Mas, infelizmente, se você já teve dor no ato sexual, tem que tratar rápido, porque quanto mais dor, mais vezes der dor, mais aversão, menos interesse e mais objetivo de interromper a vida sexual para sempre. E que se você gosta do contato sexual, o parceiro tem que encontrar uma vagina mais úmida, porque se ele não conseguir penetrar e você tiver dor, ele se sente ou culpado porque está causando isso e pode se afastar, ou ele se sente desinteressado, porque é como se a vagina não molhando, ele tem a sensação de que você não o quer mais. Então, tem tratamento? Sim, urgente.
Meu vinho acabou. Tem uma pessoa perguntando como marcar uma consulta com você. Olha, hoje marcar consulta pode ser feita até pelo telefone, pode ir direto para a gente conversar, como estamos fazendo agora, né? Esse veículo é interessante, mas é fácil me localizar. O meu nome é Eliano Pellini, eu tenho Instagram, tenho site na internet, então é facílimo. Procure Google, Dr. Eliano Pellini, ou Instagram, ou pela clínica, ou vocês próprios. A Denise trabalha comigo, a Andrea também, a Simone, Eliana, o que for. Mas não fica ético eu agora usar esse contato que nós estamos tendo para dar o meu telefone de consultório. Mas hoje é facílimo encontrar. E lembre, né, o que nós estamos falando agora não é o que a gente fala no consultório. Algumas clientes nos veem em lives assim, chegam no consultório, elas não se identificam comigo. E outras o contrário, né, me acham extremamente liberal e no consultório encontram alguém mais pausado e clínico. Então, vale a pena a gente se conhecer pessoalmente. A gente colocou o seu Instagram aqui no chat. O Instagram é meio assim, tem fotos do dia a dia, pelo menos dá para conhecer quem é a pessoa, e tem fotos profissionais do trabalho que a gente faz, né? E fico feliz de a gente estar junto, né? Nessa pandemia a gente se encontrou muito pouco, né? Nosso ambulatório infelizmente está fechado, mas o consultório voltou a funcionar. Nós estamos atendendo 3, 4 clientes por dia, o que é bom. E aí, Vocês também meninas, repetiram. mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Aproveitar o doutor Eliano. Dê, quer falar um pouquinho da ação da fisioterapia nessa área? Por favor. Deixa eu abrir o microfone aqui. Então, a gente na Físio usa vários recursos, né, para poder ajudar. Por exemplo, tem os vários aparelhinhos, os dilatadores, tem os conezinhos, biofeedback, tem o peridel, tudo que vai ajudando, né? E porque às vezes a mulher ela tem a musculatura muito tensa, né? Ela fica muito rígida, então às vezes acabam sentindo dores, desconfortos, né? Então a gente tem todo um recurso, né, que vai fazendo com jeito, com calma, tudo no tempo, né, de cada uma, para tentar ir evoluindo, exercícios de respiração, porque muitas vezes a pessoa pensa, fisioterapia pélvica tal, a gente vai ser um procedimento mais invasivo e tal. Nem sempre, né? Normalmente no começo, a gente sempre faz bastante exercício de percepção respiratória, corporal, para a pessoa se conhecer mesmo, né? Saber como que ela é, os pontos de tensão, como que ela se sente, para então depois a gente começar com os recursos e tirando essa memória de dor, né? Porque normalmente Você já identificou, pessoa... Denise, que com esse negócio de internet, Google, a gente tem clientes que já chegam dizendo assim, eu tenho vaginismo, estou casada há 13 anos e não consigo penetração, eu tenho vaginismo. E às vezes você vai examinar no consultório e a mulher permite o exame de toque, permite o exame especular, ela se vê no espelho que a gente coloca, permite colher exame de Papa Nicolau, permite que ela identifique os seus órgãos olhando no espelho. Então, a gente vê que certas clientes que dizem que têm vaginismo, não têm vaginismo. Tanto que o vaginismo foi retirado das disfunções sexuais, né? Hoje só tem 2 disfunções sexuais, ou dor no ato sexual, ou desejo sexual hipoativo. O vaginismo é um fenômeno que, às vezes, ocorre com aquele parceiro. E, infelizmente, é uma inadequação sexual focal, né? A vagina se fecha quando, na verdade, deveria o toque ou a expressão sexual se abrir. Você também tem essa experiência, né? Às vezes tem clientes que têm, olha, eu sou vagínica, eu tenho vaginismo. E, às vezes, já chega no seu consultório, você consegue fazer exercício, consegue colocar o peridel, consegue colocar um dilatador, ela introduz os dedos. Mas, quando chega lá com o parceiro, às vezes, não consegue penetração. Você sabe que às vezes é culpa do próprio parceiro, que não tem uma pegada, não tem um jeito. Às vezes o parceiro é muito delicado, ou às vezes é muito grosseiro. Mas eu estou surpreso com isso, porque com a abertura da internet, o número de mulheres que vêm nos procurar com vaginismo, e durante o exame eu não vejo nada disso, é muito surpreendente. Talvez vocês tenham visto isso também. Então, deixa eu interromper um pouquinho. Para você isso fica mais fácil, porque você pode fazer o exame, né, Eliano? Mas para nós, psicólogos, sexólogos, eu não posso fazer esse exame, então eu tenho que acreditar no que essa paciente está falando. E aí eu vejo a importância mais ainda dessa equipe multidisciplinar,
que um pode examinar, você, a Denise, e podem me falar isso exatamente como acontece. Olha, eu acho que o vaginismo é um fenômeno que, se essa cliente se apegar à equipe médica profissional, acho que em 6 a 8 sessões a gente consegue resolver. Não acredita que é verdade isso? Já Tem dor, fluído bem rápido. já dor no ato sexual por falta de lubrificação e dor porque os órgãos genitais estão muito atrofiados, está ficando muito comum. Muito provavelmente porque as mulheres têm medo de fazer reposição hormonal, tem essa coisa de não posso usar hormônio porque vai dar câncer de mama. E é muito interessante, toda vez que alguma coisa vai bem, a sociedade masculina, principalmente poderosa, vai em cima. Ó, toma pílula porque dá varizes, não toma hormônio porque dá câncer. É muito interessante isso. Toda vez que a mulher dá uma evolução para a liberdade sexual, vem uma pressão em cima e fala, ó, não pode, não deve, né? Não deve ter prazer, né? Então, acho que você foi muito feliz em dizer que a mulher hoje tem uma autoestima melhor e está procurando prazer. Sim. Vamos ver se aquele meus 5 modelos que eu mostrei no começo, a gente consiga ter mais mulheres que vêm dizer, olha, eu vim fazer um controle mensal, anual, porque minha vagina me dá muito prazer e eu quero manter do jeito que está. Espero que a gente tenha clientes assim. É verdade. Aos poucos está mudando o perfil, né, Melhorou. das Eu pessoas acho que que melhorou procuram. muito. Só que a Melhorou internet sim. também traz problemas. Então, eu tenho vaginismo. Se uma mulher assumir esse rótulo, é muito difícil a gente tirar. Por isso que essa palavra tem que ser usada com muito cuidado. A Fabiane acabou de entrar na sala também. Acabou não, entrou agora há pouco, né? A Fabiane é A Fabiane. aí, para ela não precisa ouvir nada do que nós falamos, porque ela sabe tudo também. É um prazer estar com vocês, pessoal. Infelizmente tive um problema de adoraria que vocês me vissem, né? Pelo menos para me dizer se eu estou bem também, né? Se eu ainda causo alguma atração, entre aspas. Mas estou muito feliz da gente poder conversar em equipe. Nós vamos ver brevemente, né? Acredito que mais um mês nosso ambulatório vai estar funcionando. Ai, não vejo a hora. O E aí? Eliano já provoca um prazer na fala, ele ainda quer no visual, né, Denise? Mas Não se Não, mas contenta. hoje ele fechou a câmera só para causar, né? a Denise viu que quando a gente começou o trabalho, a câmera funcionou, né? Eu até arrumei um vasinho, um lustre, um abajurzinho para ficar mais aconchegante, mas infelizmente vocês ficaram com a minha tela, a minha garrafa de Bordeaux e o cálice de vinho. Espero que todo mundo tenha Olha só. aproveitado. Quem não tomou ainda ou não gosta, aprenda, né? Não pode beber demais também, mas uma tacinha de vinho com esse calibre, com esse cálice bonito, invista nisso, tá? Tenta abrir a câmera agora, quem sabe abre. Não. Agora já estou largado, já me larguei aqui. Então você fica Paula, obrigado. devendo outra Tá palestra, bom. então, com a câmera Paula, aberta, hein? vamos fazer uma outra, vamos fazer mais uma coisa que eu estou lendo, e vocês já ouviram falar, é o que tem nos contos de fadas e a sexualidade, né? Por que as meninas ainda curtem Branca de Neve, a bruxa lá, a malvada, a maçã? Por que ainda tem a Bela Adormecida? Por que tem o Príncipe Encantado? A gente podia falar um pouco sobre isso. Aí a Andréia nos ajuda com o lado psicológico, né? Tá bom? Vou adorar. Interessante. Contem comigo. A próxima live vai ser o mundo das fadas e histórias infantis e a sexualidade adulta, né? Aí, Maravilha. Paula, já vamos agendar aí. Vamos já colocar. Para funcionar, tá bom? Doutor Pessoal, Eliano, queria agradecer mais uma vez essa parceria, tá? E realmente espero estarmos juntos logo, pessoalmente, né? Presencialmente, ou mesmo que seja virtualmente. Foi excelente e quero mesmo fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. eu Obrigada acho a que Dê, né? Que colocou a gente todos vocês têm que se proteger. Infelizmente, vocês viram esse final de semana feriadão, a sociedade esqueceu que tem essa doença circulante, mas a gente que lida com o hospital sabe que é grave e não escolhe pessoas. Pode pegar pessoas jovens e colocá-las na UTI no dia seguinte, e pode pegar pessoas mais maduras, com 90 anos, e em 3 dias passa como se fosse uma gripe. Mas não dá para a gente se descuidar. Vocês que têm clientes também têm que manter as medidas de segurança. Então, no consultório tem que ter propé, tem que ter máscara,
tem que ter álcool gel, todo o material tem que ser descartável, com muito cuidado, tem que ter muita atenção na limpeza do computador, na limpeza das mãos, porque, infelizmente, é uma doença grave. E a gente, infelizmente, está percebendo que a sociedade esqueceu. Parece que todo mundo acha que acabou a pandemia, né? O nosso país, infelizmente, não nos protege do jeito que a gente deveria ser protegido. Então, cabe a nós ensinar os clientes a continuar investindo na sua saúde. Por favor, mantenham-se saudáveis. Né? Tá? É isso aí. Um prazer, viu? Prazer é nosso. Obrigada, doutora. Meninas, obrigada por estarem aí, participarem. E seguimos juntos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Bons vinhos para quem for tomar. Hein? Tá? Boa noite a todas. Boa Tchau, noite. pessoal. Semana que vem tem mais, hein? É isso aí. Tchau. Boa noite.